Existe um grupo de veículos no Brasil que roda 300, 400, 500 mil quilômetros com o mesmo motor sem nunca precisar de retífica. Não são carros especiais, não são modelos importados caros, são Onix, Corolla, Hilux, Sprinter, os mesmos carros que qualquer brasileiro compra. A diferença não está no modelo, não está na sorte, e definitivamente, não está em nenhum produto milagroso. A diferença está em um sistema de manutenção completamente diferente do que o dono comum pratica. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que as frotas comerciais fazem, que os donos particulares não fazem, com dados reais de empresas de logística, locadoras e frotas de táxi, que documentam o que funciona. E no final você vai ter um protocolo prático que pode aplicar no seu carro a partir de hoje. Deixa o like agora e vamos ao que importa. Para começar, preciso contextualizar por que frotas são a melhor fonte de dados sobre durabilidade de veículos. Uma frota comercial tem dezenas ou centenas de veículos operando em condições similares. Tem registro documentado de cada manutenção feita em cada veículo, com data, quilometragem, peças trocadas e custo. Quando um veículo quebra ou precisa de reparo caro, a empresa analisa o histórico e identifica a causa. Ao longo de anos de operação, essas empresas acumulam dados reais sobre o que funciona e o que não funciona, de forma que nenhum dono particular consegue acumular com um único veículo. Dono particular raramente documenta a manutenção de forma sistemática. Raramente sabe a quilometragem exata da última troca de cada fluido. Frequentemente toma decisões de manutenção baseado em intuição, em conselho do mecânico do momento, ou simplesmente quando o problema aparece. É um modelo reativo. As frotas operam de forma completamente diferente. É um modelo preventivo baseado em dados. Vou te apresentar dados reais de 3 tipos de frota brasileira, com alta quilometragem documentada, para mostrar o que eles têm em comum. Primeiro caso: empresa de transporte de cargas em São Paulo com frota de Volkswagen Delivery e caminhões leves. Essa empresa documentou que veículos que seguiram o protocolo de manutenção preventivo completo tiveram custo médio de manutenção de R$ 0,18 por quilômetro ao longo de 300 mil quilômetros de operação. Veículos que tiveram manutenção irregular ou reativa tiveram custo de R$ 0,42 por quilômetro no mesmo período, custo mais que o dobro, com vida útil menor. Essa diferença representou economicamente uma média de R$ 63 mil por veículo ao longo da vida útil operacional. Segundo caso: locadora de veículos em Campinas com frota de Chevrolet Onix primeira geração. A empresa dividiu a frota em 2 grupos operacionais. O primeiro seguia troca de óleo a cada 7 mil quilômetros com óleo sintético correto, substituição preventiva de todos os itens com prazo vencido e inspeção mensal de 18 pontos. O segundo grupo seguia apenas o intervalo do manual de 10 mil quilômetros com troca de óleo, manutenção apenas quando havia sintoma visível de problema. Após 220 mil quilômetros de operação, o primeiro grupo não tinha tido nenhuma abertura de motor. O segundo grupo tinha tido 4 casos de intervenção em motor por consumo excessivo de óleo ou perda de compressão, com custo médio de R$ 5.300 cada. Terceiro caso: cooperativa de táxi em Porto Alegre, com Toyota Corolla e Honda City. A média de quilometragem antes da primeira intervenção significativa no motor nessa frota é de 416 mil quilômetros. O gerente de frota documentou que o protocolo seguido inclui verificação de nível de óleo obrigatória a cada 500 quilômetros rodados, por cada motorista. Troca de óleo sintético a cada 7 mil quilômetros independente do intervalo do manual. Substituição de todos os filtros em cada troca de óleo. E inspeção completa de 42 pontos a cada 30 mil quilômetros. O que esses 3 casos têm em comum é o que vou detalhar agora em 5 diferenças fundamentais entre a manutenção de frota e a manutenção do dono particular. Primeira diferença fundamental: frotas trocam óleo por tempo de uso real, não apenas por quilometragem. Essa é provavelmente a diferença mais importante e a mais ignorada. O manual do carro especifica intervalo de troca por quilometragem e por tempo, geralmente o que vier primeiro. A maioria dos donos particulares segue apenas a quilometragem e ignora completamente o prazo em meses. Frotas comerciais entenderam há muito tempo que em uso urbano intenso, com muitas partidas e paradas, trânsito parado e trajetos curtos, o óleo se degrada muito mais rápido do que a quilometragem indica. Um motor de táxi que faz 200 partidas por dia, em trajetos de 5 km, degradou o óleo de forma completamente diferente de um motor que rodou a mesma quilometragem em estrada. As análises de óleo que frotas fazem periodicamente comprovam isso com dados. Óleo de carro urbano com 8 mil quilômetros frequentemente está mais degradado que óleo de carro rodoviário com 12 mil quilômetros.
Por isso a frota da cooperativa de táxi de Porto Alegre troca a cada 7.000 quilômetros, mesmo que o manual diga 10.000. Eles fizeram as análises, mediram a viscosidade residual e os metais de desgaste no óleo e determinaram que 7.000 é o ponto correto para o perfil de uso deles. Não é paranoia. É dado medido. Para o dono particular que usa o carro predominantemente na cidade, a mesma lógica se aplica. Trocar um pouco antes do intervalo máximo do manual, em uso urbano intenso, tem custo adicional mínimo e benefício real, documentado. Segunda diferença fundamental. Frotas fazem análise de óleo usado periodicamente. Isso é praticamente desconhecido entre donos particulares no Brasil. Mas é prática padrão em frotas bem gerenciadas no mundo inteiro. A análise de óleo é exatamente o que parece. Uma amostra do óleo é coletada antes da troca e enviada para laboratório que mede viscosidade residual, concentração de partículas metálicas de desgaste, acidez, concentração de combustível diluído e outros parâmetros. Com esses dados, o gestor de frota sabe o estado real de cada motor, não o estado estimado. Se a análise mostra que o ferro está subindo progressivamente ao longo de várias trocas, é sinal de desgaste acelerado em andamento, que pode ser investigado e corrigido antes de virar problema grave. Se a análise mostra glicol no óleo de um veículo específico, é sinal de junta de cabeçote com falha incipiente que pode ser corrigida antes que cause dano catastrófico. A análise de óleo é essencialmente um exame de saúde do motor, que detecta problemas no início, quando o custo de reparo ainda é pequeno. O custo de análise de óleo está entre R$ 80 e R$ 150 por amostra, dependendo do laboratório e dos parâmetros analisados. Para o dono particular que quer maximizar a vida do motor, fazer uma análise por ano, coletada antes da troca de óleo, fornece informação que nenhum diagnóstico visual consegue fornecer. Uma análise que detecta desgaste de bronzinas em fase inicial, quando o reparo é preventivo. Custa 200 vezes menos que uma retífica completa, que seria necessária se o problema fosse ignorado. Terceira diferença fundamental. Frotas substituem componentes preventivamente antes do prazo máximo, não depois. Essa mentalidade é o coração da manutenção de frota, e é o oposto do que a maioria dos donos particulares faz. O dono particular geralmente troca a correia dentada quando ela está na quilometragem limite ou além. Troca o filtro de combustível quando o carro começa a falhar. Troca as velas quando a tremida aparece. É manutenção reativa, feita em resposta ao sintoma. A frota troca a correia dentada com 20% de antecedência em relação ao prazo máximo. Troca o filtro de combustível preventivamente na metade do prazo máximo em veículos que rodam com etanol, porque etanol com qualidade variável do mercado brasileiro entope filtros mais rápido. Troca as velas no início do último terço da vida útil especificada, não no final. Troca fluido de câmbio a cada 60.000 quilômetros mesmo que o fabricante diga que é vitalício, porque os dados de análise de fluido mostram degradação real nesse ponto. A lógica econômica é simples e foi documentada pelo setor de frotas. Custo da troca preventiva de correia dentada em motor popular, entre R$ 600 e R$ 1.200. Custo de retífica de motor após ruptura de correia, entre R$ 8 e R$ 15.000. Probabilidade de ruptura de correia após o prazo máximo. Não é zero e não é pequena o suficiente para justificar o risco financeiro. Para cada real gasto em manutenção preventiva, frotas bem gerenciadas economizam entre R$ 3 e R$ 7 em manutenção corretiva. Esse dado vem de estudo publicado pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, a ABRAMAR, com dados de frotas nacionais. Quarta diferença fundamental. Frotas documentam absolutamente tudo e usam essa documentação ativamente. Cada veículo de frota tem ficha completa, com data, quilometragem, serviço realizado, peças trocadas e custo de cada intervenção ao longo de toda a vida útil. Essa documentação não é apenas burocracia. É a base de todas as decisões de manutenção. Quando um veículo começa a apresentar consumo de óleo crescente, o gestor consulta o histórico e vê se o consumo aumentou progressivamente, o que indica desgaste gradual, ou se surgiu de repente, o que indica evento específico. Essa informação muda completamente o diagnóstico e o reparo. O dono particular raramente tem esse histórico. Quando muda de mecânico ou perde os recibos, a memória do carro se perde. Sem histórico, cada visita à oficina começa do zero. O mecânico não sabe quando foi a última troca de correia, não sabe qual óleo foi usado, não sabe se houve consumo de óleo crescente ou repentino. Diagnóstico sem histórico é adivinhação. A solução para o dono particular é simples e gratuita. Crie uma planilha no celular ou use um dos vários aplicativos gratuitos de manutenção de veículos disponíveis para Android
US, como Folio, Drivo ou Carquere. Registre cada serviço realizado com data, quilometragem e custo. Guarde as notas fiscais fotografadas no celular. Esse hábito simples replica parcialmente o sistema de documentação de frota e muda completamente a qualidade das decisões de manutenção. Quinta diferença fundamental. Frotas fazem inspeção visual periódica, de pontos específicos, não apenas quando há problema aparente. A cooperativa de táxi de Porto Alegre que mencionei tem lista de 42 pontos de inspeção, que é verificada a cada 30.000 quilômetros em cada veículo. Essa lista inclui estado visual das mangueiras de arrefecimento, espessura das pastilhas de freio, folga nos terminais de direção, estado dos coxins de motor, condição dos pneus incluindo profundidade do sulco e estado da lateral, tensão e estado das correias, nível e cor de todos os fluidos, condição dos filtros de ar e cabine, estado dos amortecedores por inspeção visual de vazamento, e dezenas de outros itens. A maioria desses itens não precisa de equipamento especializado para ser verificada. Qualquer pessoa com uma lanterna e 15 minutos pode verificar o estado das mangueiras, o nível dos fluidos, a tensão das correias e a espessura das pastilhas. O que transforma essa inspeção em sistema poderoso é a periodicidade e a documentação. Fazer isso a cada 30.000 quilômetros e registrar o que foi encontrado cria um radar que detecta deterioração progressiva antes que vire falha catastrófica. Vou te dar agora o protocolo prático de manutenção preventiva, baseado no que as frotas fazem, adaptado para o dono particular brasileiro. Esse protocolo é dividido em 3 frequências de ação: verificações mensais que qualquer pessoa faz em 10 minutos, nível de óleo do motor na vareta, nível do fluido de arrefecimento no reservatório, nível do fluido de freio no reservatório, pressão dos 4 pneus incluindo o estepe, funcionamento de todos os faróis, lanternas e pisca-piscas. Qualquer vazamento visível embaixo do carro após uma noite estacionado, estado visual dos pneus quanto a cortes, bolhas ou desgaste irregular. Essas verificações mensais custam R$ 0 e detectam em estágio inicial a maioria dos problemas que se tornam caros se ignorados. Verificações a cada 30.000 quilômetros, que exigem mecânico ou pelo menos mais atenção. Estado das pastilhas de freio e espessura dos discos. Tensão e estado visual das correias do motor. Estado das mangueiras de arrefecimento ou aperto com a mão. Mangueira deve ser firme mas levemente flexível, nunca dura como pedra ou mole como borracha morta. Folga nos terminais de direção e nos pivôs da suspensão. Estado dos coquicins de motor por inspeção visual. Profundidade do suco dos pneus, com medidor simples, que custa R$ 5 em autopeças. Condição da bateria, com teste de carga, se o carro tem mais de 3 anos. Essas verificações identificam itens em deterioração, que ainda tem meses ou anos antes de falhar, dando tempo de planejar a substituição, sem urgência e sem custo de emergência. Substituições preventivas por quilometragem, que não podem ser ignoradas. Óleo e filtro de óleo conforme manual, com intervalo reduzido em 20% para uso urbano intenso. Filtro de ar a cada 15.000 quilômetros, ou quando visivelmente sujo. Filtro de cabine a cada 12.000 quilômetros. Fluido de freio a cada 2 anos, independente de quilometragem. Fluido de arrefecimento a cada 2 anos, ou 40.000 quilômetros. Correia dentada com 20% de antecedência em relação ao prazo máximo do manual. Velas no início do último terço da vida útil especificada. Fluido de câmbio automático a cada 60.000 quilômetros, mesmo se o fabricante indicar vitalício. Filtro de combustível a cada 40.000 quilômetros, ou 30.000, se usar etanol frequentemente. Existe um aspecto adicional que diferencia frotas de sucesso que vale destacar: a escolha dos fornecedores de serviço. Frotas bem gerenciadas não escolhem um mecânico mais barato, escolhem um mecânico mais confiável e constroem relacionamento de longo prazo com ele. Esse mecânico conhece cada veículo da frota, reconhece quando algo está diferente e alerta proativamente para problemas em desenvolvimento. Essa relação de confiança e continuidade tem valor que não aparece no preço da hora de trabalho, mas aparece nos resultados de longo prazo. Para o dono particular, o equivalente é encontrar um mecânico de confiança e manter fidelidade. Não ficar buscando o mais barato em cada serviço. Um mecânico que conhece o histórico do seu carro é um ativo valioso. Ele vai notar que o consumo de óleo está aumentando progressivamente, quando você nem prestou atenção. Vai lembrar que a correia foi trocada a tal quilometragem e alertar quando a próxima troca se aproximar. Esse tipo de parceria replicar parcialmente o sistema de gestão que as frotas têm com seus mecânicos internos.
Preciso falar também sobre a questão econômica geral, porque os números das frotas são contundentes. O custo total de propriedade de um veículo inclui o preço de compra, combustível, seguro, impostos e manutenção. Em análises de frota brasileiras, a manutenção preventiva bem executada reduz o custo de manutenção total, em média 40% ao longo da vida útil do veículo, em comparação com manutenção reativa. Isso porque os reparos de emergência são sempre mais caros que os preventivos. Você paga o custo da peça, mais o custo de tudo que foi danificado pela falha, mais o custo do reboque, mais o custo do carro substituto durante o conserto. Prevenção elimina todos esses custos adicionais. Para um carro popular brasileiro, que vai rodar 250 mil quilômetros, ao longo de 10 a 12 anos de uso, a diferença entre manutenção preventiva e reativa pode representar entre 15 e 30 mil reais de diferença no custo total de propriedade. Esse é dinheiro real que fica no bolso de quem tem disciplina de manutenção preventiva. Vou encerrar com a mensagem mais importante de todo esse vídeo. O que as frotas fazem não é mágica e não é tecnologia secreta. É disciplina, documentação e prevenção consistente ao longo do tempo. Qualquer dono de carro no Brasil pode replicar os princípios fundamentais desse sistema com custo baixo e sem equipamento especializado. Verificações mensais básicas, substituições preventivas nos prazos corretos, documentação de cada serviço e relacionamento com mecânico de confiança. Isso é o que separa motores que chegam a 500 mil quilômetros dos motores que precisam de retífica com 150 mil. Se esse vídeo te mostrou como as frotas pensam sobre manutenção, deixa o like. Se conhece alguém que tem frota própria ou que quer fazer o carro durar muito mais, compartilhe agora. E comenta aqui qual é o aspecto da manutenção de frota que você vai começar a aplicar no seu carro primeiro. Eu leio todos os comentários. Um abraço. E lembra, aqui é a verdade sob o capô.